Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da Rede Gubef, pessoal que estiver me vendo no YouTube, né? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né? Voltando diretamente de São Tomé das Letras, né? A meca da ufologia. Tô meio resfriado, porque as noites lá estavam por volta de 9 graus. E, assim, com ventos violentíssimos. Foram 3 dias de vigília. A primeira foi boa, as duas outras nem tanto, né? Também porque eu não aguentei ficar mais do que 4 horas, né? São Tomé das Letras é o lugar perfeito, é o lugar perfeito para você começar a sua primeira vigília ufológica, porque ele tem a conveniência de que você pode jantar, por exemplo, nos restaurantes da praça e subir, né? Pra Pedra da Bruxa, ou pro Mirante, ou para qualquer uma daquelas adjacências, né? E ficar muitas vezes completamente sozinho, né? Vendo o Vale de Minas lá, dos Três Corações e tudo, a distância, né? Eu vi assim vários pequenos objetos, assim, não cheguei a ver nada muito próximo, mas foi uma vigília bacana, principalmente do primeiro dia foi muito generosa. Né, eu vi luzinhas, tal, passando, coisas acontecendo que eu achei que evidentemente não eram meteoros, né? Porque tem um céu fabuloso, você vê qualquer meteoro, qualquer estrela cadente, você também vê, entendeu? Mas tem coisas que não se explicam. Tipo, eu vi o mais assim notável que eu vi foi um que foi descendo e ele fazia um movimento de cobrinha, assim, ele fazia assim um sinuoso, né? Andava, descia, cortava o céu numa trajetória sinuosa, coisa que nenhum meteoro faz. Embora ele fosse branco, poderia ser até uma coisa mais comum, né? Mas isso aí eu recomendo sempre ir lá, eu gosto muito, quando eu vou eu costumo ficar na Pedra da Bruxa, que é um lugar onde costuma não ir ninguém, né? Longe da muvuca ali da pirâmide, né? Se eu ficar na cidade, se eu ficar em área rural, então nem se fala, né? Tem o ashram do Laércio, tem aquela Cidade das Estrelas, tem N pousadas maravilhosas lá, rurais, todas são ótimas. Eu nem sei os nomes de todas. Mas não é disso que eu quero falar. Quando eu estava lá, eu ficava com o meu iPad e aí eu recebi de um ouvinte, cujo nome eu não me lembro, mas quero agradecer no ar, não lembro quem foi. E se ele ouvir esse programa, por favor, se identifique nas mensagens do vídeo, né? Me falando de uma revelação que aconteceu de um russo, como sempre é a Rússia que traz as novidades, a Rússia que traz as coisas legais, sobre um acontecimento que não é exatamente ufologia, mas que tem a ver com espiritualidade e com o lado espiritual da ufologia, que é o doutor Konstantin Korotov. Konstantin com K, K-O-N-S-T-A-I-N, Konstantin com K, terminando com N, e Korotov, K-O-R-O-T-O-V, Korotov, né? É um cientista russo, né? Como sempre os russos são muito mais abertos e a separação de científico e espiritual para eles é um pouco menor, bem menor do que para os cientistas americanos, que são céticos demais. E ele, usando as câmeras Kirlian, né? As câmeras Kirlian são aquelas câmeras que fotografam a aura, né? O que o Korotov mesmo se refere como campo bioenergético, ele não usa o termo aura, porque o termo aura é um termo espiritualista demais, né? Não cabe, né? Na ciência, então ele usou campo bioenergético, eletromagnético. Mas seja como for, eles desenvolveram, aprimoraram essas câmeras Kirlian, né? Que antes eram assim, simplesmente... Eu já tirei foto Kirlian, você põe o dedo ou a mão num saquinho preto, né? E aí a foto sai só o teu dedo, né? Ou uma moeda, um objeto pequeno, né? E impressiona uma chapa. Mas a quilianografia evoluiu
eu não sabia disso, agora lá na Rússia eles tinham uma câmera que fotografa toda a cena, como uma câmera fotográfica normal, fotografa uma pessoa ou uma sala, né? E, e depois toda a cena com a pessoa com a sua aura, né? Com o seu campo bioenergético, eletromagnético. E depois também essa câmera fotografa também o indivíduo no seu ambiente, né? Como é que ele está exalando energia ou recebendo energia do ambiente. Então isso revolucionou, né? Deu um uso diferente para a quilonografia, porque você pode ter uma ideia do corpo inteiro. E aí um doutor que se chama Harry Oldfield, lá da Escócia, né? Desenvolveu, ele também fala bastante sobre isso, que esse Harry Oldfield, Campo Velho, né? Oldfield, Harry Potter, Oldfield, deu uma palestra que eu também vou estudar com mais atenção. Eu estou voltando de São Tomé das Letras agora e estou recebendo suas notícias como mais ou menos um furo, né? Para mim, novo. Esse Harry Oldfield fala que aquilo que os CTs sempre falaram, né? Que as doenças, que os CTs e que os espiritualistas sempre falaram, que as doenças começam no corpo astral, antes de aparecer no corpo físico. Então, por exemplo, quando existe um escurecimento que fosse uma fruta podre ali numa área do corpo qualquer, você sabe que a pessoa vai adoecer. Pode ser na forma de um tumor, pode ser na forma de uma gripe, pode ser na forma de um... Por exemplo, se você tirasse a foto da minha aura hoje, ela ia estar cheia de partes escuras, porque eu estou bastante resfriado, com dor de cabeça, eu fiquei no frio, eu fiquei 3 dias piorando, né? Insisti em fazer, porque minhas férias afinal são agora, e precisava fazer agora ou nunca. Entendeu? Então eu enfrentei lá a 0 graus, tossindo, né? Mas enfim, o Harry Oldfield, ele falou o seguinte, que, por exemplo, ele mostra um caso de um tumor que aparecia na foto Kirlian, né? E o oncologista não achava no seio da mulher, né? Mas nossa, ela é louca, né? Como é que vai ter um nódulo que não tem, né? E ela insistiu, e ela voltou, até que apareceu o nódulo. E aí eles tiveram que extrair o nódulo, extraíram bem no começo, graças a essa foto. Quer dizer, toda a medicina seria revolucionada, né? Se a gente pudesse incorporar a foto Kirlian no diagnóstico médico. É lógico que os cientistas médicos, os médicos normais, acharam isso um disparate. Aí tem sempre aquele contraponto cético, né? O cara põe o cara falando e o cético falando, aí o cético sempre dá aquela matada, né? Falou assim, isso é prejudicial porque as pessoas deixariam de fazer as suas tomografias, de fazer suas ultrassonografias, né, os seus testes de sangue para ficar acreditando em fotos de energias, não sei o que, isso é um absurdo. Eu não vejo por que uma coisa exclui a outra, né? Entendeu? Sei lá, se um tarô conseguisse determinar doenças, por que não usar? Entendeu? Quer dizer, é um instrumento a mais, né? Poderia ser usado, na verdade, como indicativo, não necessariamente como diagnóstico final. Evidentemente que a tomografia que mostra que tem um tumor sólido, né? Quem trabalha com oncologia sabe que não é fácil, às vezes, detectar um câncer. Câncer, pedra no rim, por exemplo, eu que tenho pedra no rim, a pedra no rim muitas vezes não aparece no ultrassonografia, né? Só na tomo, entendeu? E às vezes ela é tão pequenininha que não aparece. Quando daqui a pouco você está mais, dor, ela está saindo e ninguém viu, né? Então a ciência humana é falha. A ciência humana é falha. Então por que seria tão contraditório assim usar esse recurso extra? Mas enfim, bom, aí aquelas coisas, aquele ceticismo, ou que eu diria aquele chaticismo eterno, né? Não, é sempre um não tem um porquê não, é sempre um não a priori, uma má vontade. Mas agora vamos voltar ao Dr. Kozolov, né? Korotov, oh meu Deus, eu não decoro esse nome, Korotov, Korotov,
E eu vou ler, eu encontrei, a gente recebeu como fonte Portugal Mundial, é um site português de notícias, né, portugalmundial.com, 2013, 9, cientista, 9 de 2013, né, assim, 2013, 9, naquela anotação americana, que o cientista russo fotografa a alma deixar o corpo. Ou seja, ele consegue, pela quilianografia, provar a existência da alma. Entendeu? Ou pelo menos demonstrar a existência de uma energia que abandona o corpo na hora da morte. Né? Que realmente abandona, não é simplesmente que apaga, ela vai embora. Essa é a grande diferença. Ele coloca que a quiliografia demonstra claramente que o que a gente poderia chamar de alma, o corpo eletromagnético, sei lá o que você queira chamar, sai na hora que a pessoa está morrendo, vai descolando do corpo e vai para um lugar. Ela não é que ela vai mexendo, como se morreu, acabou a energia, né? Como uma TV que desliga. Não, não é isso. É mais interessante, a coisa sai e se projeta. Então, quer dizer, aquilo vai para algum lugar. Né? Isso é o que eu sempre falei, que os ETs, por exemplo, as pessoas céticas falam assim, eu sou ateu, eu sou cético. Você não pode, né, contradizer as minhas crenças ateias, tem que respeitar. Eu falo assim, moço, é o seguinte, o que você vai fazer com as suas crenças ateias se a ciência provar para você que existe alma? Deus é mais difícil provar, porque é difícil clinografar Deus, né? Mas a alma, como ela está no corpo, no momento que a alma se movimenta no corpo, sai do corpo no desencarne e tal, vamos falar o termo espírita, aquilo pode ser fotografado por uma ciência futura, né? E se provar que aquilo que a gente entendia como espiritualismo, né, que é a existência de um espírito, na verdade é científico, que na verdade existe mesmo uma consciência que sobrevive ao ato da morte, no momento da morte, e que essa consciência vai embora para algum outro lugar e vai, sei lá, fazer o quê? Encontrar as outras, ou, né? Você pode até especular, assim, falar assim, isso não prova que existe o nosso lar. Não, não prova, prova que existe a alma. O primeiro passo é provar que existe a alma, quer dizer, ele fotografou a alma saindo do corpo. Isso não significa que a pessoa foi, fala assim, não, ela foi para o paraíso, ela foi para o nosso lar. Não. Aí você pode dizer assim, olha, aconteceu isso ou aquilo, mas ele conseguiu provar pela quiliografia, conseguiu demonstrar pela quiliografia, eu não gosto da palavra provar, porque a palavra provar sempre causa aquele surto de contradições, mostrou pela quiliografia que a alma estava saindo do corpo na hora da morte. Eu vou ler aqui para vocês e vou comentando. A alegada altura em que o lado astral desencarna, em português de Portugal meio estranho, ou seja, a exacta, português de Portugal, a altura em que o espírito deixa o corpo foi capturada pelo cientista russo Konstantin Korotov, que fotografou e analisou uma pessoa neste momento com uma câmera bioelétrica, uma Kirlian, né? Os portugueses traduzem tudo. A imagem foi obtida monitorizando as descargas dos gases visualmente, usando um método avançado de fotografia de Kirlian, mostrando a azul, a força vital do corpo, deixando-a gradualmente. Quer dizer, aqui você tem uma foto da energia azul, né? Eu não sei se aparece aqui a pessoa antes e depois morrendo, quer dizer, ela vai ficando cada vez mais, vai mudando de cor. Como que eles conseguiram pegar uma pessoa morrendo, tiveram permissão para filmar isso, para fotografar? De acordo com Korotov, o umbigo e a cabeça são os pontos que perdem força vital em primeiro lugar, né? Isso também é uma coisa que faz interessante, porque aqui o umbigo é o chakra manipura, né? Que os hindus falam que é o forno, né? Porque aqui o alimento é processado, então a vida se renova aqui. Quer dizer, parece que a primeira coisa que para é a renovação da vida. Quando um animal, uma pessoa está morrendo, a gente sabe que ela está morrendo porque ela para de se alimentar. Já ouviu falar disso? Por exemplo, se você tem um cão doente, ele vai no veterinário e fala assim, precisa eutanasiar. Ele fala assim, enquanto o animal estiver se alimentando normalmente, a gente não faz. Se ele for ético, ele vai falar isso. Mas se você está sofrendo muito, só está só vomitando, não come mais nada, fala assim, então ele precisa de eutanásia. Porque realmente quando essa parte aqui intestinal e tal
parece que é ela que liga muito a gente à Terra. Se você perde esse vínculo com o teu aparelho digestivo, realmente a morte é uma coisa muito rápida, né? E depois a cabeça, quer dizer, a cabeça, né, o chakra, né, é o terceiro olho, né, e aqui é daí que ele parece que é a primeira coisa que vai começar a sair mesmo, quer dizer, a consciência está indo embora. Muito interessante. Korotov analisou ainda casos de morte violenta ou inesperada, quer dizer, de alguma forma ele conseguiu pegar pessoas que se acidentaram, né? Eu que moro em São Paulo vejo muitos acidentes, principalmente de moto, né? Os taxistas me contam coisas horripilantes, né? Um caminhão cortou uma mulher ao meio uma moto, e aí dizem, né? Diz ele que eles pararam para olhar e ela falou assim, eu estou bem. Ela estava cortada pela metade, ela não viu que estava cortada pela metade. Ela falou, estou bem, e morreu alguns segundos depois. Ela não chegou nem a sentir que estava morrendo, né? É bastante triste essa coisa. Então, por exemplo, existem muitas mortes assim que são disparos acidentais, que são acidentes violentos, entendeu? Eu imagino o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que morreu em Hiroshima, por exemplo. Está andando na rua, de repente, em um segundo, o corpo dela não existe mais. Quem sabe que no epicentro de Hiroshima, a única evidência de que havia um cadáver é a sombra que ele projetou na hora, quando marcava uma sombra nas pedras, né? Nem fuligem ficava, no corpo não havia agonia, entendeu? É uma agonia de um segundo, entendeu? Não há tempo de sofrer, né? Diferente da pessoa que é queimada viva numa fogueira, como na Idade Média. Analisando as formas de morte, né? Mas em suma, Korotov analisou ainda os casos de morte violenta e inesperada e pôde demonstrar que nesses casos existe uma espécie de confusão e que esta força vital, energia ou alma costuma voltar ao corpo algumas vezes durante os dias que se seguem à morte, o que se deve talvez por excessos energéticos, segundo o assistente de Korotov. Quer dizer, a pessoa que não sabe que morreu, ela morreu, isso os kardecistas falam, né? Fica andando em volta do local do acidente. Por exemplo, é muito comum o espírito aparecer no local de um acidente, alguns minutos depois, as pessoas veem a mulher chamando, aí você vai ver ela tá morta no chão do carro, né? Quer dizer, por quê? Porque o espírito não percebeu que morreu. Quando você é velhinho e falece, né, numa cama, a família se despede e tal, existe todo um entendimento da situação, né? Uma pessoa que está doente, ela sabe que está, né? Então ela vai, embora seja mais triste, num certo sentido, talvez por ser mais lento, evita esse desgosto, né? Que é esse susto, que é a morte muito súbita. Eu tenho um amigo meu que ele é vidente, e ele disse que ele anda na rua, e que às vezes ele vê gente que ele sabe que está desencarnada, chegando nele e falando assim, como é que eu chego na Vila Paulista, como é que eu chego na Brigadeiro Luiz Antônio, entendeu? Eu não consigo, o ônibus não parou para mim, lógico que o ônibus não parou para você. Ele fala, olha, se tu procurar ajuda, tá? Vai ali. O que você fala, né? Uma pessoa que está andando na rua achando que eu passei mal à tarde, depois vou voltar para casa, nenhum ônibus não parou para mim. Quer dizer, ela morreu e não foi assistida a nada, né? E ficou vagando pela rua Tutóia, ele morava na rua Tutóia, diz que ele saía assim na esquina, via umas pessoas assim, tem os hospitais ali perto, né? Tem o Dante Pazanese, tem o servidor, tem vários hospitais, muitas vezes as pessoas, ou mesmo pessoas assim que faleceram em outros lugares, né? Daqui a pouco elas estão lá, passeando, sem saber, entendeu? O que aconteceu. Ninguém foi buscar, ela saiu andando. Isso é muito comum em estudos de projeciologia, de Near Death Experience, experiência após a quase morte. Mas aí o Dr. Korotov falou que a técnica desenvolvida por ele, diretor do Research Institute of Physical Culture,
que é o Instituto de Pesquisa da Cultura Física, em São Petersburgo. É considerada e usada como uma tecnologia médica pelo Ministério da Saúde da Rússia, que possui mais de 300 médicos. Quer dizer, o russo ele não é careta como o ocidental nesse sentido, né? O ocidental ele leva essa coisa do Descartes, do pensamento cartesiano, que tudo tem que ser lógico, tudo tem que ser provado, a sério demais. Os russos eles têm uma outra história de, né? Eles passaram diretamente da Idade Média, né? Dos czares ali, do Alexander e tudo, passou direto para o comunismo, para a tirania, né? E depois caiu nessa situação republicana confusa que ela está agora, que a gente não sabe muito bem o que a Rússia vai virar, ou já virou, né? E ficou assim. Então ela não passou, ela não tem aquela vida acadêmica tão consolidada, tão cética, tão rígida, né? A gente viu aquele lastimável encontro da Mary Rodwell com o astrofísico lá na Universidade de Canberra, na Austrália, onde ele armou uma situação. Ela era ufóloga e ele chamou os alunos para rir dela, né? Quer dizer, ele tirava piadinhas, os alunos faziam tipo papel de claque, batiam palmo para ele e vaiavam ela. Quer dizer, uma coisa totalmente armada, né? Não é uma coisa neutra. Ele chamou os amiguinhos dele para bater palma para ele e vaiar ela, né? Quer dizer, até jogo sujo, né? Então, por exemplo, a ciência, vamos dizer, mais ocidental, embora a Austrália esteja na Oceania, ela está totalmente dentro da civilização ocidental, americana, inglesa e tal, com esse ceticismo violento, né? Acirrado, entendeu? Sarcástico, cáustico, né? Sabe, você mexe com isso, você a priori você é um charlatão, a priori você é um esquizofrênico, né? Mesmo que você esteja falando normalmente, mas de uma forma bem coordenada e tal, pô, você falar disso porque você é uma pessoa doente, né? Bom, e não deveria ser, porque existe a liberdade de crença, né? Isso cai em contradição com a ideia de liberdade de crença. Mas tudo bem. Ele possui. Ele começa a investigar os momentos de estresse, monitorando as pessoas em doenças terminais. Ele deve trabalhar no centro de estudos de tratamento paliativo, né? Korotov afirma que sua técnica de imagiologia energética pode ser usada para diagnosticar todo tipo de desequilíbrio biofísico em tempo real, até mostrar alguém que tem poderes psíquicos ou é uma fraude. Por exemplo, também a questão da paranormalidade. Se ela está se manifestando, se a pessoa é charlatã, apareceria na quelonografia facilmente, né? No vídeo abaixo, disponível em inglês, a técnica é explicada, né? Aí é o Dr. Harry Oldfield, que eu ainda vou assistir todos os vídeos dele, são muito extensos, né? Onde ele mostra essas técnicas. Aqui tem o vídeo do Harry, né? Na TV inglesa. É um colega, né? Uma pessoa alinhada com o Korotov, né? E aí eu vou talvez fazer um outro programa com mais esclarecimentos sobre o que o Harry Oldfield e o Dr. Korotov estão propagando. Que é assim, uma coisa tão nova que eu estava em São Tomé e recebi essa mensagem e a conexão não era boa, não deu para assistir os vídeos, embora eu tivesse ficado 3 dias de tarde sem fazer nada. Não tinha como assistir os vídeos pela má conexão, né? Aquelas famosas, né? Bom, aquelas conexões 3Gs. E aí eu não conseguia ver o vídeo, né? Estou vendo agora aqui no meu computador mesmo com conexão, né, a cabo. E aí então eu vou dar uma opinião sobre isso. E assim, eu acredito que a importância disso é provar duas coisas. Primeiro, de que a gente desencarna, que a alma existe, né? Eu sempre acreditei na reencarnação, né? Para além de ser kardecista, também do ponto de vista budista, do ponto de vista hinduísta, né?
de que não faz sentido você ter uma alma. Se você tem uma alma, ela não pode ser, na minha opinião, por uma vida só. Você tem uma alma imortal para viver 30, 40 anos, ou um bebê morre com um ano, um mês, um dia, morre no útero, ele tinha alma. Né? Então, se essa alma existe, ela é uma consciência que vai experimentando vários corpos. Né? Se ela habitou um corpo, ela vai entrar em outros. Então, por exemplo, o que eu entendo é que o que o Dr. Korotov vai chegar a concluir é que você sai do corpo, né? E que evidentemente não se sabe para onde essa alma vai embora, mas certamente ela vai dar uma passeada, conversar com as outras, né? Lá no plano espiritual, e depois se preparar para receber um novo corpo, numa forma humana ou numa forma extraterrestre, ou como acreditam os budistas, até numa forma animal, a metempsicose. Metempsicose que os kardecistas não aceitam. Mas assim, é muito interessante que assim, a ciência está chegando perto daquilo que o espiritualismo fala, né? Por intermédio dos russos, que sempre foram assim ponta de lança nesse tipo de assunto. Né? E que você, por exemplo, vai descobrir que, por exemplo, essa coisa de você ser essa reencarnação de ET, que é aquela coisa que eu conto no meu livro, né? De que os pleiadianos lá, eu era reptiliano, eles me prenderam a minha alma num container e jogaram na Terra, falando, desce aí, nasce humano. Isso faria todo sentido se a gente conseguisse descobrir que é um campo eletromagnético que pode ser contido, né? Em que você poderia aprisionar uma alma como o rei Salomão aprisionou os gênios dentro das garrafas, né? O famoso gênio na garrafa. Quer dizer, isso não é tão absurdo assim. Você poderia conter a alma, o gênio, o espírito, né? Dentro de um objeto sólido e abrir onde fosse interessante soltar, né? Isso seria uma outra. Isso já seria. Eu já, assim, indo mais além do que ele descobriu. Ele simplesmente descobriu a alma saindo. Ele deu o primeiro passo, que ele falou assim: olha, realmente você mostra, assim, que. Ele fala que, por exemplo, que os órgãos genitais, né? Que a virilha e o coração são os últimos lugares. Que realmente você vê que, por exemplo, quando a pessoa é reanimada, não pelos genitais, né? Mas quando a pessoa é reanimada, eles dão choque no coração, a pessoa religa, vamos supor, e volta, né? Das experiências de quase morte. Quer dizer, parece que o coração realmente é a última coisa a apagar, a perder a sua vitalidade. Às vezes, muitas vezes o cérebro morreu e o coração está batendo, né? Que é a famosa morte cerebral, né? Nesse caso, eu imagino que se o Korotov tirar uma foto dessa pessoa com morte cerebral, ela vai ver que aqui já está apagado e o coração ainda está funcionando. E os órgãos genitais, né? Que é o Muladhara, né? Que é o órgão chakra básico, depois o chakra genital, os dois órgãos ali lá embaixo, né? Os dois chakras ali bem básicos, né? Que de onde vem a gente recebe pelos órgãos sexuais e pela região que vai entre o períneo e o ânus, recebe a energia da Terra, a energia telúrica, que mantém a gente ligado à Terra. Quer dizer, realmente a última coisa que acontece é você desligar da Terra. Quando desligou da Terra, entendeu? Morreu o chakra sexual. O coração mexeu, mas o chakra sexual desligou, a tua ligação com a Terra acabou. Não é uma questão de você ter ou não vida sexual ativa, mas o seu chakra sexual sempre vai estar ativo. Ele sempre vai estar funcionando, mesmo que você seja casto. Ele potencialmente está sempre ativo, enquanto você for um ser humano vivo. Então, por exemplo, ele está ligado e assim, por exemplo, no momento que você morre, vamos supor, a cabeça já começa a sair, entendeu? As pernas já começam a sair, mas ainda o coração e os órgãos sexuais, a virilha, ficam ali. O umbigo está prendendo, né? Quando o umbigo desliga, que seria o manipura, né? O estômago aqui, o órgão, o chakra amarelo, né? O chakra laranja, o chakra amarelo, que é onde está o processo digestivo, parou, quer dizer, o corpo está se preparando para se desligar, cabeça começa a ir embora, isso seria maravilhoso, né? A gente saber, eu sempre penso muito como é terrível agonizar, né? Como seria maravilhoso já começar a ir embora antes, né? Então, sabe, já vai desligar mesmo, sai, né? Então, assistir esse processo fora, né? E depois o coração
e o chakra sexual básico são os últimos a se desligar. Quer dizer, que a parte, vamos dizer, mais mecânica do corpo também para de funcionar. Tá? Essas coisas do Dr. Korotov são fascinantes, entendeu? E eu quero ver, né, como é que a ciência cética, o que a ciência cética faz com isso, né? Porque existem duas coisas. Uma coisa é você acreditar em Deus. Provar a existência de Deus é uma coisa um pouco mais difícil. Agora, outra coisa que você pode provar a existência de Deus pela existência do universo, pela complexidade, a riqueza do universo e tal, mas você pode ser considerado filosófico. Mas como é que eles fazem? Como é que esses caras céticos vão responder a uma coisa que, uma bola de energia que sai do corpo na hora que a pessoa morre, que pode ser fotografada? Entendeu? Não é simplesmente o esfriamento, não é aquela termofotografia, aquela fotografia infravermelha mostrando o corpo esfriando. Isso obviamente que ele esfria. Mas o que é estranho é uma energia saindo, né? Quem explica? Quem é o chático aí que explica isso, né? O cético chato que vai rebater isso, né? Quer dizer, então nesse caso, mesmo que você fosse ateu, você teria que admitir que existe uma alma. Quer dizer, aí fica perto do que o Buda fala, né? Que Deus é um mistério intangível, mas que a reencarnação é uma verdade facilmente demonstrável. Isso o Buda dizia. Ele deixava Deus numa questão de mistério inexplicável, mas ele falava assim, a reencarnação é fácil de perceber. A reencarnação a gente percebe por sinais, por tendências, por afinidades, por uma série de coisas. E agora, até por uma fotografia. Eu chamaria esse diálogo de alma fotografada. Né? Realmente é isso. Tá? Vamos aguardar mais notícias, vamos ver se essa confirmação, o que mais surge aí do Dr. Korotov, né? E do Dr. Oldfield, né? E eu acho que são boas notícias para quem gosta de espiritualismo. Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.